2 de janeiro de 2025. Nesta quinta-feira do tempo do Natal, antes da Epifania, a Igreja celebra a memória de São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno, bispos e doutores da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Segundo dia deste mês abençoado de janeiro, deste ano abençoado de 2025. Louvado seja Deus, nós retomarmos as nossas reflexões, as nossas meditações, os nossos trabalhos, de ouvir a palavra de Deus, de refletirmos, colocarmos em nossa caminhada de fé, em nossa vida. Sintam-se bem acolhidos, não esqueçam de curtir esse material, de compartilhar, né? Hoje, quinta-feira, com cara de segunda-feira, não é verdade? Pois é, daqui a pouquinho nós vamos chegar ao fim da semana e teremos uma oportunidade a mais de conviver com nossos amigos, familiares e de descansarmos também, né? Louvado seja Deus. Meus queridos, hoje nós celebramos, nesse segundo dia do mês de janeiro, o segundo dia do ano, a memória desses santos que são santos tão importantes para a igreja, São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno, né? Tem obras, textos fantásticos desses dois santos que vocês podem encontrar na internet, né? Inclusive os padres, quando rezam a liturgia das horas, né? O ofício de leituras, sempre tem textos de São Gregório, Nazianzeno e São Basílio Magno, homens dogmáticos, né, que defendem a fé em Cristo Jesus, na igreja, né? Uma característica importante desses dois santos é que eles hoje nos dão testemunho da importância da amizade, né? São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno se tornaram muito amigos, né? São Basílio Magno nasceu no ano 330, uma cidade que se chama Cesareia, lá na Capadócia, e morreu no ano de 379. Basílio Magno era de família cristã, estudou filosofia, inclusive em Atenas, né, que era o lugar onde fervilhavam as ideias, né, a filosofia grega. E quando embora ele fosse de família cristã, né, São Basílio, quando ele começa a estudar filosofia nesses lugares que tinham muito contato com doutrinas pagãs, né, ele acaba por se afastar do cristianismo. Ele acaba por se afastar da fé cristã, né? Aqui já é um ponto para nossa reflexão, né, minha gente? Quando a gente começa a estudar, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de estudar, né? Não sei você que está me escutando, mas quando a gente começa a estudar, a gente acaba estudando muitas coisas que favorecem, que vão de encontro da nossa fé, né? Mas também a gente começa a estudar muitas coisas que questionam a fé, que nos sugerem muito ceticismo, né? Questionam a existência de Deus. A filosofia é assim, né? A filosofia é uma ciência fantástica, né? É a mãe de todas as ciências. E quando a gente estuda filosofia, né? A gente fez a faculdade de filosofia e a gente estuda a filosofia cristã, né? É muito bonito você estudar os santos filósofos, né? Agostinho, Tomás de Aquino, e tantos outros santos, né? Mas também nós temos os filósofos que são totalmente opostos à vertente cristã filosófica. E a gente precisa aprender a estudar tudo, né? Só que quando a gente estuda as coisas que se contrapõem à fé, nós temos que ter uma certa solidez naquilo que nós cremos, né? Tem muita gente que começa, por exemplo, muito jovens geralmente, né? Às vezes tem jovens, eu já escuto testemunhos assim, jovens que são educados na igreja, que quando eram crianças eram coroinhas, estavam sempre participando, e na época da universidade, começa a fazer universidade, sobretudo universidade pública, né? E vira casaca, né? Não quer mais saber de igreja, e alguns até passam a perseguir a igreja e a questionar no cristianismo, né? Isso
Acontece por quê? Porque no fundo a nossa fé, quando acontece isso, ela é uma fé vacilante, né? É uma fé vacilante. Foi o que aconteceu com Basílio, né? Basílio, de tão cristão que era, devido à herança familiar, ele acaba se afastando da fé, por causa dos estudos, né? Por causa dos estudos. E aí, ele conhece, quando ele está estudando filosofia, ele conhece Gregório Nazianzeno. Nazianzeno porque Gregório nasceu no mesmo ano que Basílio, no ano 330, depois ele vai falecer 10 anos depois de Basílio, né? No ano 389, e Gregório Nazianzeno, esse nome Nazianzeno não é sobrenome dele, é porque ele nasceu em Nazianzo, na cidade de Nazianzo, né? E Basílio conhece Gregório, e Gregório traz Basílio para a fé de volta. Olha só que bonito isso, né? E depois os dois se tornam dois santos, duas colunas importantes na igreja, né? Na defesa da doutrina da fé, né? Na defesa da divindade de Cristo, na menção de Deus como trindade, e tantas outras doutrinas que nós vemos atribuídas a cada um deles. Olha só que bonito, né, minha gente? Aqui nós somos convidados a refletir o papel, a importância de nós termos amizades saudáveis, né? Eu sempre digo, né? A gente precisa carregar junto de nós pessoas que nos levam para Deus. Sabe por quê, minha gente? Pessoas que nos tiram de Deus, né? Isso aí tem de sobra. Tem de sobra. Aliás, tem muita gente, você fica esperto, né? Que olha a nossa vida e tem um desejo de que nós caminhemos por trajetos, por caminhos de regressão, de decadência. Né? Eu estava comentando com uma pessoa exatamente ontem, né? Como tem gente que torce o contrário para a gente. E às vezes são pessoas próximas, que vê o nosso trajeto, o nosso trabalho, vê os acontecimentos da nossa vida. Como tem pessoas invejosas que querem o nosso mal, né? Que desejam que as coisas na nossa caminhada não dê certo, né? E a gente precisa ter perto da gente, minha gente, pessoas que querem o nosso bem, sabe? Nós vamos atingindo essa capacidade crítica de avaliar isso conforme o tempo vai passando, né? Quando a gente é muito jovem, no fundo a gente sonha que estar com todo mundo, ser de todo mundo e transformar o mundo. Depois a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que ninguém consegue mudar ninguém, né? E o fato de nós não conseguirmos mudar ninguém nos obriga a termos de escolher, de optar por pessoas que a gente quer na nossa vida. Isso é um fato, né? Olha que bonito. Basílio longe da fé por causa da intelectualidade. Gregório o traz de volta para a fé. E eles se tornam santos da igreja, brilhantes, importantíssimos, né? Isso é uma verdadeira amizade. Pessoas que, se necessário, elas dizem a verdade na nossa cara. Pessoas que, se necessário, elas nos fazem chorar. Pessoas que, se necessário, elas nos mostram coisas que nós não queremos ver. Isso é uma amizade verdadeira. Não alguém que mostra, que nos apoia quando nós estamos num caminho errado. Não alguém que nos apoia quando nós estamos num caminho de decadência, ou de perda, ou de destruição. A amizade verdadeira é aquela que nos puxa para a salvação, para Deus, para o ideal de vida, né? Por isso que Gregório se torna um amigo fiel, né? Um amigo fiel de Basílio, porque o traz para Jesus Cristo, né? Avalie quem está ao seu lado, né? O grande testemunho que esses santos nos deixam, e é muito importante e muito propício que nós estamos iniciando o novo ano civil, é o momento de nós avaliarmos quem está caminhando conosco, né? Eu pergunto a vocês, né? Quem está caminhando junto de vocês? Né? Quem está? Vai chegar um momento que você vai ter que optar por Deus ou por pessoas, por Jesus Cristo
ou por alguns afetos, pela igreja ou por algumas amizades que não convém mais. Faça a melhor escolha. Faça a melhor escolha. É muito interessante. E olha, minha gente, uma amizade verdadeira, é muito propício esse momento da nossa reflexão, nesse dia, ao iniciarmos esse ano, analisarmos o que é uma verdadeira amizade. Eu tenho refletido muito sobre isso já há um bom tempo na minha vida. Uma amizade verdadeira consiste de um relacionamento de reciprocidade, de amor fraterno, filial, né? Recíproco. Tem muita gente que encosta na gente e que está junto da gente só quando a gente pode beneficiá-los, né? Só quando a gente tem algo a oferecer. Amizades assim, caiam fora. Não vale a pena. Você tem que perceber pessoas que estão com você pelo que você é, pelo que você representa, né? Mesmo que você não tenha ainda que você não tenha algo a oferecer, as pessoas que estiverem junto com você, elas de fato se mostram amigas de verdade. Outra coisa, tem pessoas que querem alimentar uma amizade conosco, mas elas não querem manifestar o mínimo de esforço para nos ajudar ou para estar conosco. Eu experimentei muito isso na minha vida nos últimos tempos, né? Tinha muitas pessoas, algumas pessoas que eram importantíssimas e continuam a ser, sinceramente, para mim. Só que eu fui percebendo que só eu tinha de ir até elas, só eu tinha de me esforçar para vê-las, só eu tinha de fazer esforço para que a amizade fosse alimentada. Isso não é amizade de verdade. Não tem reciprocidade, não tem esforço do outro lado. A amizade verdadeira é um morrer recíproco, minha gente. É um morrer dos dois lados, é um dar a vida dos dois lados, é uma autoajuda dos dois lados, é um auto-levantar-se dos dois lados. Essa é a verdadeira amizade. Reflita quem está ao seu lado, quem está próximo de você, se de fato acresce na sua vida, se de fato te leva para Deus, se de fato te torna um ser humano diferente. Reflita quem está caminhando junto com você. Tem coisas na vida que com o tempo que vai passando, e o tempo vai passando muito rápido, que não vale a pena muito levar junto conosco, né? E hoje nós somos convidados a refletir um pouquinho sobre a amizade ao celebrarmos a memória desses santos tão importantes que são São Gregório Nazianzeno e São Basílio Magno. Que Deus nos dê esse discernimento. E hoje nós vamos meditar o texto que a igreja nos propõe nesta semana chamada Semana Antes da Epifania. Hoje, a leitura da primeira carta de São João, o capítulo 2, versículos do 22 ao 28. Caríssimos, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Quem confessa o Filho possui também o Pai. Permaneça dentro de vós aquilo que ouvistes desde o princípio. Se o que ouvistes desde o princípio permanecer em vós, permanecereis com o Filho e com o Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo isto a respeito dos que procuram desencaminhar-vos. Quanto a vós mesmos, a unção que recebestes da parte de Jesus permanece convosco, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme a unção de Jesus vos ensinou, permanecei nele. Então, agora, filhinhos, permanecei nele. Assim poderemos ter plena confiança quando ele se manifestar e não seremos vergonhosamente afastados dele, quando da sua vinda. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós continuamos a refletir um pouquinho sobre
a teoria ou a doutrina do anticristo, segundo a versão de João, né? Quem é o anticristo para João? O próprio texto de hoje começa explicando, né? O anticristo é um mentiroso, é alguém que nega que Jesus é o Cristo. Então essa é a primeira característica do anticristo, né? Nega que Jesus é o Messias enviado, ou é Deus, né? Outra característica do anticristo é que este nega o filho ou nega o pai. Negando o filho, nega o pai, ou negando o pai, nega o filho, né? E por isso que o João diz, quem confessa o filho, possui também o pai. No fundo, o anticristo, segundo a teologia joanina, é alguém que se opõe ao mistério da encarnação do Verbo eterno. Ou seja, não crê que Jesus é Deus junto do Pai, né? Então João ele está batendo firme nessa tecla. Nós somos cristãos e Jesus Cristo, que é o Deus eterno, a segunda pessoa da Trindade, ele se tornou ser humano para nos revelar que Deus é um Deus, uma única natureza, mas em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E que o Filho, a segunda pessoa, é quem se tornou ser humano e habitou entre nós, caminhou entre nós, né? Então, o anticristo ele se opõe ao que é Deus, a estrutura trinitária. No fundo, o anticristo, depois, claro que isso no desenrolar dos séculos e dos séculos, né? O anticristo ele vai se tornando alguém que quer nos confundir a imagem de Deus na nossa mente, na nossa consciência, né? E acontece isso, minha gente. Então, hoje nesse século XXI, né, em tempos pós-contemporâneo ou contemporâneo, como queira dizer, né, nós vemos anticristos com características atualizadas, não mais que se opõem diretamente à encarnação, mas que mostram uma face de Deus que não é a face real de Deus, mas que mostra um projeto de Deus que não é o projeto essencial de Deus, mas que mostra um projeto de Deus para a criação que não é o que Deus pensou. Isso é o anticristo hoje. Às vezes a gente concebe essa teologia, vamos chamar assim de teologia do anticristo, como uma personificação de alguém que é mau e que vai sair destruindo tudo, a igreja, os cristãos. Isso vai acontecer, olha minha gente, provavelmente bem no finzinho dos tempos, isso vai acontecer. Eu não tenho dúvida, né? Aí a gente entra naquelas especulações escatológicas, né? Alguns estudiosos de escatologia vão dizer que bem no finzinho dos tempos vai surgir uma bendita liderança mundial, um líder que governa todas as nações, né? Um líder mundial, né? E que vai tentar, vai se abdicar da imagem de Cristo, dos valores cristãos, vai tentar erradicar o cristianismo da face da terra, né? Esse tal líder mundial. Nós já vemos isso nas ideologias, né? Não é numa pessoa nós vemos isso, né? Nós não temos ainda esse líder mundial que quer erradicar o cristianismo, mas nós temos muitas ideologias, né? A começar por religiões falsas, a começar por ideologias, por projetos de sociedade que vão já tentando entrar na mente dos cristãos e confundir os cristãos. Pega, por exemplo, quero que vocês entendam um pouquinho sobre essa questão do anticristo, porque tudo isso é uma questão demoníaca, minha gente. A gente precisa entender isso, né, no sentido espiritual da coisa. O demônio, ele quer levar o quanto mais almas para o inferno possível, é o que ele quer fazer. E ele sabe que o único modo de levar pessoas para o inferno, né, é que essas pessoas elas se abdiquem por inteiro
da salvação que vem unicamente de Jesus. Então o que ele vai tentar fazer? Matar a imagem de Jesus na sociedade, para que essas pessoas estejam integralmente cheias de trevas. Não tem luz sem Cristo, não tem salvação sem Cristo. Então vamos tirar Cristo para que essas pessoas sejam condenadas. É o grande objetivo do diabo. É o grande objetivo. Às vezes a gente fica assistindo muitos vídeos, sobretudo de cunho protestante, né? Aquelas grandes possessões diabólicas, né? E demônio que sai gritando, e pessoas não sei o quê. E existem essas coisas? Existem, minha gente. Existe possessão diabólica, existe outros graus, né, de infestação, graus de opressão diabólica. Existe. E quando se detecta isso, tem que se encaminhar para as pessoas e para os profissionais de saúde, para averiguar, e também para a comissão. Em cada diocese deve ter uma comissão que tem trato com esse tipo de situação. Existe. Mas olha, minha gente, pensemos bem. Não é o jeito que o diabo está investindo mais. Ele sabe que esse jeito não é um jeito mais promissor para levar gente para o inferno. Aonde que ele está investindo? Ele está investindo na consciência das pessoas. Ele está investindo nessas ideologias que estão tocando já nossos seios familiares e estão nos convencendo de coisas que nós sabemos que não vem de Deus. Pega, por exemplo, a ideologia de gênero. Olha só, uma coisa que já está tocando nossa realidade, né? E a gente já muitas vezes não sabe mais o que fazer, porque isso tem entrado na igreja, em situações que acabam se aproximando de nós, enquanto instituição, igreja, e a gente não sabe o que fazer, né? É dessa forma que que esse tal anticristo quer apagar a imagem de Jesus Salvador e quer apagar a imagem do projeto de Deus. Não, Deus não quis dizer isso. Não, nós estamos em outros tempos. Não, o mundo mudou, né? O mundo mudou. Lá, a família de Nazaré, né? A família de Nazaré, aquele modelo sociopatriarcal, isso foi modelo social de 2000 anos atrás. Hoje em dia, são vários outros modelos, e modelos diferentes. Cada um escolhe o que quer, qual estrutura familiar quer, e cada um pode ser abençoado naquilo que escolher. Olha só, a linguagem de convencimento que às vezes vai entrando nos nossos ouvidos, e nós vamos falar, nossa, mas é verdade, né? A gente vai dando aquela coisa, né? Por que não pode ser assim? E a gente vai perdendo a sensatez daquela severidade santa que diz assim, porque Deus não fez assim, não quer assim, e acabou. E a gente vai perdendo isso, que é o espírito profético que vem do Espírito Santo, né? Então, você consegue perceber que o anticristo hoje em dia é tudo isso que quer perverter a verdade, né? Mais uma vez, padre, pode chegar a vir o anticristo personificado em uma pessoa no mundo? Pode acontecer, e talvez aconteça. Mas, minha gente, o anticristo hoje são todas essas ideologias que querem matar a fé, querem matar a verdade nos corações. Por isso a gente precisa estar atento, sabe, minha gente? A gente vai entrando no relativismo. Ai, tanto faz isso. Ai, isso aí não faz diferença. Ai, cada um faz o que quer. Ai, isso aí. Sabe esse tipo de discurso que às vezes nós vamos aderindo? É ideologia, é anticristo. Porque a verdade, ela é categórica. Eu sempre uso os mesmos exemplos nas minhas homilias e por onde eu passo, às vezes fica até repetitivo, né? Eu sempre falo, né? O vermelho, ele é vermelho, ele não é verde, e acabou. O azul, ele não é amarelo, ele é azul, e acabou, né? O roxo não é branco, que por sua vez não é preto. Cada um é o que é na sua essência. Mas o que diz o relativismo? O verde pode ser branco.
A gente sabe que não é, mas se ele disser que é, a gente respeita e ele se torna. Não, a gente sabe que não se torna. Pode até dizer que é, mas a gente sabe que não se torna, porque a verdade, ela é objetiva e não subjetiva. Só que isso vale também para as verdades de cunho sobrenaturais e transcendentes. Claro que quando a gente está falando de cor, uma cor é ela mesma e não é outra, e ninguém pode dizer o contrário porque é uma verdade objetiva, científica. Só que quando a gente toca os valores transcendentes, as pessoas começam a relativizar. O que é o certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é. O que as pessoas dizem por aí hoje? Ah, para mim não é, para você é, então se você não faz e eu faço. E a gente se respeita e tá tudo bem. Tudo bem, só que não muda o que é a verdade. Você pode até acreditar, se convencer de que a verdade, de que algo que é proibido é lícito. Você pode até se convencer de que algo proibido é lícito. Só que na verdade, na realidade, aquilo continua sendo ilícito. Porque não é você quem determina, é quem criou, é Deus. Deu para entender? Hoje, uma reflexão bastante pesada, né, minha gente? Uma reflexão bastante pesada, vamos dizer assim, teologicamente, filosoficamente, mas uma coisa para a gente levar no dia de hoje, né? Deus, ele fez um projeto. Deus é um grande arquiteto, Ele fez um projeto e cada coisa deveria estar no lugar onde Deus planejou, onde Deus arquitetou, onde Deus desenhou. E tudo que é tirado produz sofrimento e consequência. Tudo que é tirado do lugar. Porque Deus, ele não muda o seu projeto, né? Se um arquiteto, ele faz um desenho e depois ele vê que ele fez uma medição errada, ele vai lá na planta, ele vai lá no desenho, ele corrige. Mas Deus é um arquiteto perfeito, que não erra. Então Deus não tem nada a corrigir na criação. Tudo que ele fez com finalidades. E ele não muda, porque ele fez tudo muito bem. Não é isso que está no livro do Gênesis? E ele fez tal coisa e ele viu que era bom. Ele fez tal coisa e ele viu que era bom. E ele fez o ser humano tal como ele desenhou e ele viu que era muito bom. Não tem nada para mudar. Então, que nós, meus queridos, como cristãos, sejamos homens e mulheres da verdade. Ainda que em nós, preste bem atenção, ainda que em nós tenha muitas coisas que nós não conseguimos ainda viver do projeto do Evangelho. Mesmo assim, que nós tenhamos consciência do que é a verdade e do que é a vontade de Deus. Que Deus nos ajude. Desejo uma boa quinta-feira cheia de Deus. E hoje, não esqueçamos, hein, minha gente? É dia de refletirmos nossas amizades, à luz da amizade de São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno. Deus abençoe vocês, força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.